A aula está sendo gravada, então. Bom dia a todos novamente. Vou compartilhar aqui a tela. Estão vendo meu Moodle aqui, galera? Sim. Beleza. Meu microfone estava dando problema esses dias. Se der algum probleminha aí, vocês me avisem, tá? Bom, pessoal, nossa última aula do ano aí, né? Tá? Vocês conseguem ver o calendáriozinho aqui embaixo? Pequenininho? Estamos vendo, sim, senhor. Legal. Então, aqui, ó. Nossas aulas quinta e sexta, né? Então, hoje vai ser nossa aula síncrona. Amanhã tem sábado letivo. Tem uma atividade que nós vamos colocar aí no Moodle ainda hoje, tá? Aí, as aulas de vocês vão até o dia 22, tá? Dia 23, então, recesso. Coloquei até aqui no Moodle para vocês lembrarem, tá? Ó, em vermelhão. Então, começa dia 23 o recesso e termina no dia 4 de janeiro. Então, a partir do dia 5, nós estamos de volta. Então, nossa aula hoje é 7 e 18, né? E aí a gente volta 7 e 8 de janeiro. Tá? Vale lembrar aqui que depois nós vamos ter aqui 7 e 8, 14, 15, 21, 22. 3 semanas só, tá? 28, 29 é o exame já. Legal? Então, são poucas aulas aí para finalizar, tá? E aí em janeiro nós vamos montar umas aulas aí um pouquinho mais dinâmicas, vamos fazer umas atividades aí em conjunto aí para a galera para dar uma praticada melhor aí nessa parte toda aí de programação orientada a objetos que a gente já aprendeu, certo? Bom, aula dessa semana aqui então, galera. Ontem estava disponível ali, né, as duas videoaulas falando sobre herança de classes, tá? Então, só para a gente dar uma relembrada, ó, a gente teve nas primeiras aulas uma porção de conceitos definindo o que são classes, né? Atributos, métodos, visibilidade, tá? E foi aprofundando as técnicas de programação, tá? Nessas, em cima desses 3 pilares aí. Só um minutinho, meus cachorros estão dando escândalo aqui, galera. Vai ficar meio ruimzinho de vocês ouvirem. Só dar um tempinho aí. Tô meio nervoso aí. Bom dia, Isaías. Eduardo Zapotovski. O Vinícius já tava aí, né? Muito bem. Só esperar um minutinho aqui, meus cachorros. Acho que já sossegaram. Mais ou menos. Bom dia do... Então, aqui, né, galera? Então, galera, existem ainda mais alguns conceitos para a gente passar. Eles só vão implementando e gerando técnicas diferenciadas para a programação. Mas o básico, a base, vocês tinham ter entendido, tá? É aquela parte de classe, objeto, atributos e métodos, certo? E a parte de visibilidade. Entendendo isso, a gente consegue ir aos poucos entendendo essas práticas, essas técnicas novas. Herança, na verdade, é um conceito que serve só para adicionar uma técnica nova na hora de você programar, tá? Mas os recursos de programação são os mesmos. Você tem que criar classes, tá? Instanciá-las, né? Instanciar os objetos lá na função principal, tá? Tudo normalzinho, tá? Bom, como que vai ser essa semana aqui, galera? Tem aqui, ó, o material, o PDF, né? Que seria em cima dele que eu gravei lá as videoaulas, tá? Tem um exemplo aqui do veículo, que é o que eu estou usando aqui na aula 2, né? Que eu explico aí. Eu crio uma classe mãe, chamada veículo, 2 classes filho, né? Que é carro e bicicleta, que herdam os atributos dessa classe veículo, né? Tá? E no carro eu crio os atributos um pouquinho diferente da bicicleta. Na bicicleta eu não declaro nada, então eu só declaro os atributos da bicicleta. Então ela herda todos os atributos de veículo mais o dela. No carro não, eu identifico quais atributos do veículo que eu quero, porque eu posso, se eu não colocar nada, eu herdo todos, e se eu identificar alguns, eu herdo só aqueles alguns, tá? E além dos atributos específicos do carro também, tá?
Então tá aqui esse arquivo compactado, e tem um outro exemplo aqui, onde Isaías. Tem um outro exemplo aqui da forma geométrica que a Michelle fez, tá? Ela não criou daquela maneira de fazer o projeto e separar em arquivos, né, cada classe num arquivo, né? Ela colocou tudo num arquivo só, mas funciona também, fica um pouquinho diferente a forma de montar, mas tá rodando, tá bonitinho, dá para vocês identificarem lá, tá? É aquele exemplo que tem no PDF. Tem uma forma, daí tem a forma fechada e a forma aberta. Acho que no PDF tá como forma bidimensional e forma tridimensional, tá? Mas é bem parecido, né? Que já herda da forma, que tá acima. E aí depois alguns objetos aí que são formas fechadas, alguns objetos que são formas abertas, né? Retângulo, círculo, quadrado, formas fechadas, linha, ponto, formas abertas, tá? Um exemplo para vocês abrirem, verem como é que foi feito e identificar, tá? Bom, a atividade dessa semana, pessoal, é só o questionário 7, tá? E a lista de exercícios aqui. Só esses dois, tá? Como a gente vem colocando sempre, toda semana aqui, mesmo padrão, né? Um questionáriozinho em cima da teoria. Responder o questionário, é só abrir aqui o PDF e as perguntas vão estar mais ou menos na ordem ali, tá? A tarefa tem um PDF aqui, certo? Da semana passada era um exercício só, nessa semana já pus 2 atividades para serem feitas, só que muito parecidas uma com a outra e muito parecidas com o exemplo do veículo que está lá na primeira videoaula, tá? Na primeira e na segunda videoaula, tá? Então, aqui a nossa listinha, tá? Reparem no prazo das 2 atividades, tanto o questionário quanto a tarefa, é para vocês entregarem no dia 7 de janeiro. Então, como a gente vai ter o recesso aqui, tá? No meio do caminho, né? A semana do dia 21, a semana do dia 28, tá? Então, a gente vai entregar na semana do dia 7 de janeiro. Legal, fórum de dúvidas aqui, quem precisar deixar alguma dúvida, o mais fácil a gente tem mandado lá no WhatsApp, certo? Então, essa é a sequência aí. Legal. Ontem a professora Michele colocou novamente aquela sequência de estudos para vocês, tá? Tem uma série de alunos aí que já tem me procurado na quinta-feira à tarde mesmo, 1 e pouco, o Guilherme já estava aí pesquisando, o Henrique ajudando o Jean aí, né? Tá? Me procuraram aí no horário de atendimento ontem. Legal? Sempre lembrando que meu horário de atendimento é na quinta-feira, das 18 às 19. Legal? Então, precisarem, tá? Bom, galera, hoje eu vou passar só bem rapidinho aqui o conceito, tá? E só para dar uma relembrada aqui, tá? Herança, então, é uma técnica de programação orientada a objeto, tá? Que vai facilitar a implementação, a programação. Um exemplo do veículo, onde você tem suas características de veículo aqui, tá? E em cima dessa classe veículo, você cria uma classe, por exemplo, chamada carro, que ela herda todos os atributos do veículo, além dos atributos específicos dela. Depois você cria uma classe moto, que herda os atributos do veículo, mais os atributos dela, da moto. Moto não herda atributos de carro, porque ambos são filhos da classe veículo, certo? Então essa é a ideia. A maneira na UML de identificar, no diagrama UML de identificar uma herança ou generalização é através da setinha indicando quem é o filho, a setinha apontando para a mãe, tá? Ou o filho é classe derivada, a mãe classe básica. Alguns exemplos aqui, né? Tá? Que eu expliquei na videoaula ali. Aqui tem um exemplo mais completo, né? Onde nós temos aqui um membro da comunidade, de uma universidade qualquer aí, tá? Tem os empregados, alunos e os graduados, os que já formaram, né? Todos eles herdam atributos do membro da comunidade, tá? Empregado tem seus atributos específicos, aluno tem seus atributos específicos, graduados têm seus atributos específicos. Só que de empregado você tem corpo docente e funcionário. Como no IFE lá, tem os professores e os técnicos administrativos, né? E por aí afora, tá? Aqui o da forma, gente, que eu tinha falado que tem um exemplo lá, no CPP, para vocês baixarem, né? E aqui as 3 maneiras de chamar essas classes, ó. Classe mãe é a forma bidimensional é a classe filha. Superclasse é a forma, subclasse é a forma bidimensional, ou classe base ou classe básica é a forma,
Classe derivada é a forma bidimensional. A maneira de declarar, classe e o nome dela, 2 pontos e a mãe. Certo? Então, se eu fosse declarar círculo, ia ficar aqui, ó. Classe, círculo, public e a mãe. 2 pontos. Mãe do classe círculo. Forma bidimensional. Legal? Então, sempre dessa maneira que a gente cria uma classe filho. 2 pontos e a classe mãe na frente, tá? Para que ele saiba da onde que vai ser herdado isso aí. Legal? Os campos que são herdados aqui, né? Nesse caso aqui, do círculo, ele vai herdar os campos da forma bidimensional. A forma bidimensional herda o campo da forma, e assim por diante. Legal? Então, essa é a ideia aí do conteúdo, tá? Deixa eu abrir aqui no Dev o exemplo. Veículo, só para a gente fazer alguns comentáriozinhos aqui. Um dia Jean, tá perdoado, dessa vez passa, tá? Próxima vez vai ter que pagar 10 flexão de braço. Legal? Então aqui, galera, novamente, ó, criei um projeto, ele já cria uma função main vazia, eu vou lá e salvo ela. Aí criei a classe mãe, que é o veículo. Em cima da classe mãe eu criei 2 classes filhos, carro e bicicleta, tá? Então aqui o veículo, tá? Ontem a gente estava brigando lá, o Jean e o Henrique, um pouquinho com o Pragma 11, né? Mas acabamos resolvendo. Então aqui na classe veículo, eu defini aqui 3 atributos públicos, certo? Então, qualquer classe filho aqui vai poder dar esses atributos e ter acesso a eles, tá? A classe carro, então, que é classe filho, eu crio a classe carro e indico aqui, ó, que veículo vai ser a mãe dele, tá? Inclusive, eu coloco aqui como include dele, tá? Eu defino aqui os 3 atributos vindo do veículo, certo? Então, aqui a confusão que eu já tinha feito, ele estava colocando aqui, quando ele ia fazer aqui, por exemplo, embaixo, ó, o atributo do próprio carro, ele estava colocando aqui carro, 2 pontos, 2 pontos, e o campo dele, né? Isso aqui não pode pôr, porque, quer dizer, não precisa pôr, porque o carro está dentro, é a própria classe, né? Então, eu não preciso falar da onde vem a classe. Então, aqui eu preciso falar que essa marca vem do veículo, porque veículo está num outro arquivo aqui. Legal? E ele também criou os cabeçalhos, aí ficou meio confuso na hora de entender ali, tá? Aqui, ó, eu precisava criar esses 3 atributos aqui na classe carro? Não precisava, por quê? Porque só tem 3 ali na classe veículo, e eu estou dizendo aqui que carro vai herdar de veículo, tá? Então, se eu não colocasse nada aqui, já ia identificar que ele ia ter os 3 atributos mais o atributo dele, tá? Mas foi colocado aqui só para dizer o seguinte, ó, se eu quisesse herdar só o ID e a marca, era só apagar aqui a cor, que ele não ia herdar a cor, tá? Só para a gente saber que não precisa herdar tudo, pode herdar só o que a gente quer. Quer dizer, só o que precisa, né? Mas no caso está herdando tudo. E bicicleta eu não estou colocando nada aqui, então indica que está herdando tudo, tá? Além de um atributo dela, que é a quantidade de marchas, né? E aí aqui a gente roda aqui, só tem um carro criado, tá? Eu poderia aqui também criar uma bicicleta para testar. Eu acho isso interessante quando vocês forem fazer testar a videoaula, acompanhar a videoaula, tá? Faz uns testes, cria novos objetos, né? Bicicleta B1 é um new de bicicleta, certo? Então aqui B1 marca, opa, B minúsculo, B1 marca vai ser, sei lá, Aloy, e o B1 ID vai ser 1 também, a primeira bicicleta ali, tá? Aí eu vou imprimir aqui bicicleta marca, tá? E vamos rodar aqui.
Tá, opa, deu algum erro aqui. O que eu aprontei aqui? O senhor Eduardo falou no chat que o Nil tá errado. O Nil tá errado, tá dando erro aqui no Nil. Eu vi isso. O que tá errado no Nil? Deixa eu ver aqui no chat. O Nil tá errado, tá escrito bibicleta. Nossa, valeu. Eu ia ficar procurando aqui uma meia hora. Ah, agora foi. Vamos rodar. Agora foi. Legal? Então, bicicleta tá aqui, ó. Ué? O que tá errado aí agora, galera? Bicicleta não é Kia. Alguém acha aí o erro? Professor. V1, puseram aqui, né? Pode falar. Isso, Não, né? já falaram, já. Uhum. Então, galera, ó, quando você copia e cola, cuidado aí, né? Tem que lembrar de mudar todas essas coisas, todas as informações aqui, senão fica com erros e você nem percebe. Então, vamos lá. Ah, agora lá, ó, veículo Kia, bicicleta Caloi, certo? Aí eu posso pôr os outros atributos também. Qual é o atributo que é específico do carro? É o tipo de combustível. O específico da bicicleta é a quantidade de marchas. Então, eu posso pôr aqui, ó, B1. Esse é meu teclado hoje, hein? Aqui, ó. QTD, como que é o nome? QTD, ih, mas tá private. Não, então tem que fazer o get aqui. Vou mudar para public, tá, galera? Só por causa de preguiça de fazer gets e sets aqui. Quantidade de marchas igual a 10. Certo? E aí tem que imprimir também, né? Não adianta só colocar aqui, ó. Bicicleta marchas. V1 QTD. Oh. Esse é o nome mesmo. QTDE marchas. Tá legal, olha lá, ó, 10. Tá? Aí a gente põe, vamos pôr aqui do carro, ó. V1. Qual que é do carro? Tá private também, tá? Gente, eu tô dando public aqui, tô mudando para public o atributo específico, só para não precisar fazer os gets e sets, que vai perder mais tempo, né? Tá? Então eu só mudei para public para ter um acesso direto aqui. Tá? Como chama? Tipo Kombi. É igual a gasola. Aí vamos imprimir aqui o tipo Kombi. Tipo de combustível. Ah, errei de novo. É tipo Kombi. Vamos ver aqui. Veículo é int. Ah, então o tipo de combustível é o tipo 1. Sei lá qual é o tipo 1, qual é o tipo 2, mas vamos lá. E aqui tem que mudar também, né? Tipo, eu copiei e colei e esqueci de mudar. Tipo com. 11. Olha lá. Carro Kia, combustível 1, bicicleta Caloi de 10 marchas. Legal? Então, quando vocês assistirem as videoaulas, tá? Minha ou da Michelle, não importa, né? Modifiquem, tá? Quer ver outro exemplo? Ó? Aqui não tem o using namespace. Como é que escreve aqui mesmo? Using namespaces. STD? Space ou spaces? Space. Isso? Então aqui, ó, se eu colocar o using namespace std, eu não preciso pôr std no cout toda hora aqui, ó.
Então é para isso que serve. Exatamente, é para isso que serve. Tá? Se eu colocar aqui por exemplo, se tivesse string em algum lugar aqui, ó, tem string aqui, ó. Então, se eu colocar aqui no veículo também, ó, using namespace std. Então, aqui no string eu não preciso colocar std dois pontos. Tá? Então, façam modificações aí, né? Tá? Para identificar aí o que acontece. O que acontece aqui na bicicleta, galera, se eu tirar esses dois comentários, ó, o que vai acontecer é o seguinte, a bicicleta vai herdar da classe mãe, que é a classe veículo, só a marca, tá? Não vai herdar cor e nem ID. Legal? Por quê? Porque eu declarei aqui, né, só a marca, tá? No carro eu declarei as 3, então herdou as 3, tá? Se eu tirar aqui cor, por exemplo, ele herda só ID e marca. Tá? Entendida essa ideia, galera? Essas mudanças que eu fiz aí do using namespace não vai mudar em nada o resultado do programa, ó. O programa continua saindo igualzinho. Só que na programação aqui, ó, tá? Ficou mais limpo, né? Não ficou aquele monte de std, dois pontos aqui. Tá certo? Então façam os testes, mexam, tá? Quem quiser se aventurar pelo outro programa, que é esse aqui, ó, da forma geométrica, tá? Ele tá aqui, ó. Ele tá da seguinte maneira, ó. Tá? Ele tá tudo num arquivo só. Legal? Então aqui tá criado a forma. Filho da forma é a forma aberta e a forma fechada. Tá? Aí, ponto é filho da forma aberta. Reta é filho da forma aberta. Círculo, forma fechada. Quadrado, forma fechada. Retângulo, forma fechada. E aí vem na função main. Tá? Ele cria uma nova reta. Legal. Mostra os dados, cria um ponto, cria uma reta, cria um círculo, um quadrado, um retângulo. E aí mostra todas essas informações aqui. Legal? Tá com os gets, sets, tudo bonitinho. E aí ele exibe essas informações quando a gente roda o programa. Dá uma lida no programa, entende. Aí vem aqui na função main, cria novos objetos do ponto, da reta, do círculo, do quadrado. Veja aí o que um está herdando do outro, tá? É bem parecido com aquele exemplo que tem, aquele diagrama bonito que tem lá no PDF. Esse aqui, ó. Só que aqui, ao invés de forma bidimensional e forma tridimensional, tá lá forma aberta e forma fechada, né? Em forma aberta tem ponto e reta, e no forma fechada tem retângulo, quadrado, círculo, tem vários objetos ali. Certo? Então, opa, fechou. Então, essa a ideia. Legal? Deixa eu só puxar aqui. Opa, muito bem. Tranquilo. Então, pessoal, em resumo, igual ao veículo que está ali, tá? Vocês vão criar da lista lá, né? Uma classe animal, um gato e um cachorro, tá? Igual tem lá, veículo, carro e bicicleta, né? Tem lá gestor e funcionário, tá? Então, na lista, a gente vai seguir essa ideia, beleza? Então, acho que hoje é essa a ideia principal, tá? Alguma dúvida, galera? Ontem já Henrique, Jean e o Guilherme, Gabriel, nem tem Gabriel, né? E o Guilherme já conversaram comigo, né? O Guilherme, galera, à tarde mesmo ele já foi conversando, tirando algumas dúvidas, né? O Jean e o Henrique, eles entraram no horário do atendimento, tá? Lembrem-se desse horário de atendimento aí. Quando vocês tiverem dúvidas, pode entrar por lá. Então, alguma dúvida aí? Alguém quer fazer algum comentário? Pode escrever no chat ou falar. Tá escrito bibicreta. Edu, você achou meu erro lá, hein? Alguma dúvida, galera?
Evelyn, João, Isaías, Fabiane, dúvidas? Minha cachorra acho que está com dúvida. Eu vi lá que já tem 3 entregues, né? Provavelmente é o Guilherme, o Henrique e o Jean, né? O STDC Out que o João não entendeu. Então vamos lá, João, vamos compartilhar de volta. Vou voltar aqui no Deve Ser Mais Mais. Aqui. Então vamos lá. Ó, João. Using namespace std. Essa declaração aqui, quando ela é colocada em cima de um programa, ela indica o seguinte, tá? Toda vez que aparecer algum componente da biblioteca standard, tá? Eu não preciso colocar o nome dela. Ele já vai saber que esse cara é da biblioteca standard. O que seria essa biblioteca standard? Bibliotecas que a gente adiciona aqui no Include. A gente tem trabalhado com a IOString, que é do Cout, e com a string, que é para as variáveis do tipo string aqui. Tá? Então, ó, se eu tirar esse using namespace std, ele não vai saber de qual biblioteca que vem o Cout, por exemplo, que é da IOString. Tá? Então, se eu rodar o programa agora, vai dar erro no Cout. Não deu erro. Porque tem using no outro. Deixa eu tirar. Tá? Então vai dar erro aqui. Tá? Então o que acontece? Toda vez que eu for usar o Cout, eu vou ter que pôr std : std : e assim por diante. Tá? Aí, galera, eu colocando using namespace std, sempre que tiver o Cout ou o string, eu não preciso mais colocar std : antes, ó, como estava aqui nessa linha comentada, tá? Então aqui, tirei o using namespace std, tá dando erro aqui na palavra string. Por quê? Porque ele não sabe de qual biblioteca que vem, tá? A gente está usando a biblioteca, mas não está dizendo aqui, porque pode ter várias bibliotecas aqui, vários inclusos de várias bibliotecas, né? Então, aí eu tenho que colocar std : Aí não vai dar erro aqui no string da cor, mas vai dar erro no string da marca, porque eu não coloquei std : no string da marca, tá? Aí, se eu tirar o comentário aqui, rodar, ele não vai mais dar erro aqui no string, por exemplo. Legal? Então, rodou o programa. Entendido agora, João? Muito bem. Legal. Mais alguma dúvida, galera? Entendi, senhor. Tranquilo, hein, galera? Bom, se não tiver dúvidas, galera, ó, a gente encerra a nossa última aula aqui desse ano, tá? Vocês podem continuar tirando dúvidas aí, tá? Durante a semana. Legal. Provavelmente hoje à tarde a Michelle vai colocar uma atividade do nosso sábado letivo. Só que nós não vamos fazer, não vamos deixar o prazo para esse sábado, tá? Eu vou conversar com ela, ela queria deixar a atividade só nesse sábado e tal. Mas acho que nós vamos abrir, depois vocês vêm lá no Moodle, mas acho que nós vamos abrir a atividade até o dia 7 mesmo, tá? Deixar essa atividade, tá? Manda uma lista grande de férias. Não, Henrique, você vai pesquisar no Google, POO, tá? Vai achar uma lista lá, manda para mim para eu ver se tá boa, tá, Henrique? E aí, se tiver boa, você pode fazer, tá? Não vamos mandar para a classe toda, não. Se você quiser se aprofundar, tá? Pesquisa no Google uma lista legal lá, ó, exercícios de herança em POO, né? C++, não precisa nem ser C++, exercícios de herança em POO,
tá? E aí você acha a lista, manda para mim aí no... Pode ser no grupo mesmo lá, né? Quem quiser fazer, além de você, de repente Guilherme, Jean, os dois aí, né? Tá? O João, quem quiser fazer, mas aí fica sem compromisso, sem obrigatoriedade, sem colocar nota, tá bom? Aí a atividade de sábado a gente coloca lá no Moodle, avisa vocês lá no grupo, eu vou ver com a Michelle se a gente estica ela até o dia 7 de janeiro. Certo? Mais dúvidas? Nenhuma? Então eu vou encerrar aqui a gravação da aula. Lembrando que